Olá, eu de novo, Rubãozinho aqui mais uma vez hoje para fazer um videozinho diferente. Nós vamos começar uma sessão diferente dentro do canal, que a partir de agora nós vamos de tempos em tempos discutir metodologia, maneiras de fazer com que o nosso estudo seja mais eficiente, certo? Preparado? Então, para começar, no primeiro vídeo nós vamos falar sobre e agora que o Enem foi adiado, o que eu vou fazer para fazer esse tempo extra valer a pena? Então, vem comigo! Nós temos que fazer esse tempo valer a pena, certo? E para isso, é fundamental a gente se organizar, tá? Organização, disciplina e foco são fundamentais. E antes de tudo, já vou começar com as más notícias. Não vai ser fácil. Não vai ser simples. E você vai ter vontade de desistir ao longo do caminho. Mas pensa em onde você quer chegar. A sua vaga no seu curso dos sonhos. Não vale a pena o sacrifício? Então, quando eu digo sacrifício, eu digo esforço, tá? Porque sacrifício é outra coisa. Esforço, vai demandar muito esforço. Bom, então vamos lá, né? O Enem foi adiado, nós estamos nessa situação ímpar, né? Em casa, sem aquele contato direto com professores, com colegas, sem o ambiente de escola, o que faz bem para a gente, faz bem para o nosso mental, tá? E a gente tem que tentar fazer o nosso mental continuar bem, psicologicamente ficar bem, que é muito difícil, é um desafio muito grande, né? Ter psicológico favorável ou forte num momento como esse. Mas enfim, nós vamos tentando. Para isso, para que a gente consiga estudar de forma eficiente com esse tempo a mais que nós temos, nós precisamos de organização. E aí, metodologia, organização e sistemas de, digamos assim, feedback, de retorno de curto, médio e longo prazo são fundamentais. Então, quanto mais organizado for a sua proposta de estudo e quanto mais fiel você for a ela, melhor, tá bom? Mas nada disso vai funcionar se você não for sincero com você mesmo. A gente tem que, primeiro, abrir mão dessas, não digo benefícios, mas assim, abrir mão desses receios que a gente tem de apontar os nossos próprios erros ou encarar os nossos próprios erros para poder, a partir desses erros e dessas falhas, melhorar. Então, a primeira coisa, nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Você tem que ser sincero consigo mesmo e falar assim, ó, isso aqui eu não sou bom, isso aqui eu não estou bom, isso aqui não ficou legal. Tá bom? E aí nós vamos fazer, ao longo de uma série de vídeos, explicações sobre alguns métodos, sugerir alguns métodos para você identificar aqueles que se encaixam melhor no seu esquema, no seu ritual de estudo e nessa ou naquela disciplina, porque um método que é eficiente para você, ele não vai ser necessariamente eficiente para todas as disciplinas, porque elas são muito diferentes, né? Você está lá estudando física, depois você vai estudar literatura, muito diferente, certo? Bom, mas para esse primeiro vídeo, o que eu quero discutir? Eu quero discutir alguns conceitos básicos e, principalmente, comparar algumas metodologias de forma bem ampla, porque métodos significam que elas têm particularidades, divisões dentro de cada uma delas, tá bom? Então vamos começar pelos métodos. Primeiro, quando a gente fala em métodos de estudo, como que você estuda? Ah, eu sento lá e vou estudando. Nossa, eu sou bom aluno, viu? Eu estudo, mas estudo muito. Sei. E desde quando isso é uma prova de resistência, uma maratona de resistência? Essa aqui é uma questão de quem estuda mais tempo? Não, é de quem aproveita melhor o tempo. Então, eu não quero saber se você estuda 10, 12, 14, 18 horas por dia. Até porque não é nem possível estudar 18 horas por dia. Mas assim, é porque isso não significa muita coisa. O que significa é o que você faz com o tempo que você distribui para os seus estudos. E isso sim representa muita coisa. Você pode estudar 4 horas por dia, mas 4 horas por dia ali, ó, agarrado mesmo, significam muito. Então, quando a gente vai estudar, ou quando as pessoas vão estudar e que eu converso com os meus alunos, quais são os métodos que eles mais usam? Mapas mentais, todo mundo adora mapa mental, ok?
Dependendo da matéria, eu faço leitura, grifo o que é mais importante, né? E tudo mais. Beleza. Mas eu tenho outra má notícia para te contar. Segundo pesquisas científicas baseadas em neurociência e no funcionamento do cérebro e tudo mais, esses estão entre os métodos menos eficientes. A diferença percentual de absorção de informação, transformação de informação em conteúdo, são duas coisas bem diferentes, né? Mas absorção de informação e produção de conteúdo entre quem grifa e destaca partes importantes, quem faz leitura e releitura e quem faz resumos, resumo é até um pouco melhor, mas principalmente leitura, releitura e grifar é muito pequena em relação a quem simplesmente leu aquela informação uma vez e nada mais. Segundo a neurociência, a gente tem que entender que o cérebro funciona mais ou menos como a memória cache de um computador. Tem sites que você acessa e entram super rápido, abrem super rápido, outros nem tanto. Por quê? Aquele que abre muito rápido é aquele site que você acessa com frequência. E aí o seu computador faz o quê? Como você acessa aquele site todo dia, ao invés de a cada acesso ele baixar aquele pacote de informação para abrir o site, ele já deixa aquilo armazenado, porque ele entendeu que a informação é importante, porque você repete aquela informação, usa aquela informação todo dia. E aquele site que você entra esporadicamente, ele abre mais lentamente, porque ele tem que baixar toda a programação primeiro para depois abrir a página. Com o nosso cérebro funciona basicamente do mesmo jeito. Então, primeiro, ele vai armazenar aquela informação que ele julga importante porque ela foi utilizada várias vezes. E aquela informação que simplesmente passou e depois não mais, ela fica para lá. Quando você dorme, aquela memória é limpa e aquela informação tende a se perder. Então, primeira coisa importante, nós temos que revisitar, reutilizar informações absorvidas, conteúdos estudados no dia e depois, ao longo do processo, revisitá-lo algumas vezes. Segundo a neurociência também, uma matéria vai ser totalmente entendida a partir do momento que ela foi revisitada de 5 a 8 vezes, certo? Então, não é simplesmente assim, não é um checklist simples e puro. Você, já estudei, pronto, acabou, nunca mais eu vejo isso. Está errado, você vai perder tempo 2 vezes, porque esse já estudei seu não revisitado, significa que você vai ter que estudar de novo lá na frente, ou no outro ano, porque seu método não foi eficiente, provavelmente você não vai passar. E, eu estudei, mas eu não vou revisar, quando você for revisar, tipo assim, você for estudar de novo, você vai gastar outro tempo igual a esse que você já estudou, que você já gastou no primeiro estudo. Então, você vai perder tempo duplamente. Então, você vai fazer muito esforço sem sair do lugar, patinando, tá bom? Então, grifar, leitura e releitura, destacar e fazer resumos são menos eficientes, principalmente grifar e fazer releitura. E por que eles são tão usados? Porque eles são fáceis, porque eles não demandam muito esforço, certo? E se eles não demandam muito esforço, é o que a gente quer, tendência natural do ser humano. Só que, se você quer ter alto rendimento, alta performance, você precisa fazer coisas diferentes, tá bom? Não significa que eles não tenham nenhuma validade. Tem. E a gente vai até falar deles mais para frente. Mas eles não podem ser a base do seu estudo total, tá bom? Fazer resumo, ela tem terceiro método, fazer resumos. Fazer resumos, ele tem uma aplicabilidade bacana e uma eficiência seletiva, porque depende. Porque a gente precisa aprender a fazer resumo, certo? E talvez seja difícil ou seja demorado aprender a fazer o resumo. Resumo não é pegar e copiar as frases principais dos textos que você está lendo, não, gente. Fazer resumo é, de uma forma bem curta, bem resumida, reunir as informações fundamentais daquilo lá. Então, você não vai transcrever nada que está no texto que você leu, na matéria que você estudou, não. Você vai criar os seus próprios textos, você vai criar as suas próprias frases muito curtas com aquilo. É o acontecimento, causa, consequência. Beleza, seja o que for. Quando eu falo acontecimento, não é um acontecimento histórico, por exemplo. Pode ser uma parte da biologia, né? Eu estou falando lá sobre plateumintos. Plateumintos, aí grupos, principal característica, reprodução, coisa rápida, certo? Estou estudando física, cinemática, tipos de movimento, não sei o que, rápido, sempre rápido e curto. Por quê? Porque provavelmente você vai fazer uso desse seu resumo várias vezes, para não precisar voltar na matéria total. Ganhar tempo, otimizar tempo é o segredo.
beleza? Então, fazer resumo é algo que a gente precisa discutir melhor e aprender melhor a fazer. Principalmente quando eles usam cores. Vocês sabem, já viram os quadros aí nas aulinhas do Química Linda, eu adoro cores, mas é porque elas chamam a atenção de formas diferentes e elas acabam criando códigos de relevância no seu resumo, tá bom? Tá bom. Resumos usando cores fazem bem. Agora, e os métodos mais eficientes então? Bom, a gente tem o que eles chamam de método questionamento constante. Como assim? A cada informação que você absorve, ou a cada conceito, você vai tentar encontrar um porquê, certo? Mas por que isso? Por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso multiplicar cruzado? Alguma coisa nesse sentido. Questionamento constante. É um método que dá um pouco de trabalho, porque você vai sempre perguntar o porquê das coisas, mas é sabendo os porquês que a gente chega nas respostas. Então, é um método que tem uma eficiência moderada. Ele estaria, tipo, na medalha de prata, vamos dizer assim. E junto com ele, a autoexplicação. A cada conteúdo que você discute, ou cada parte do conteúdo que você discute, você pode se explicar o que você entendeu daquele conteúdo. Nós vamos falar muito sobre isso no método Feynman, que é um dos primeiros métodos que eu vou discutir nessa nova sessão do Química Linda, tá bom? Mas a autoexplicação também tem um potencial muito grande, principalmente quando você associa ele com outros. Por exemplo, foi explicar, deu uma embananada, não deu muito certo, sinal de que aquele conteúdo não está bem fixo na sua memória, precisamos revisitá-lo, certo? Mas vamos falar mais sobre isso no método Feynman. E os top de linha, os top da balada mesmo, se bem que não está tendo balada nessa época, mas só umas clandestinas aí, são os testes recorrentes e a prática distribuída. Como assim? Quando eu chamo de testes recorrentes, é tipo você utilizar exercícios, listas de exercícios, na verdade, simulados em períodos diferentes do momento que você estudou aquela matéria, para você, ao mesmo tempo, revisitar e avaliar o seu nível de conforto e fluência naquela matéria. Então, é assim, eu estudei o módulo, vou fazer os exercícios do módulo agora? Ok, temos que praticar. Exercício é fundamental em todas as matérias, tá? Não só em exatas, em todas. Mas você não pode secar, acabar com todos os exercícios que você tem naquele momento, não. Porque você acabou de estudar um módulo. Então, está fresco na sua memória, até assim, porque você acabou de falar sobre aquilo. Não significa que você absorveu aquilo, simplesmente porque está aqui no ar, você acabou de falar agora, está aqui na sua frente ainda, certo? Então, o que eu chamo de teste repetido ou teste recorrente é você ter sempre um arsenal ou uma quantidade extra de exercícios para fazer num outro momento. Talvez pode ser até no mesmo dia, mas lá no final dos seus estudos diários. Ou na outra semana, no outro mês, recorrentes, certo? Não precisam ser muitos, eles precisam ser recorrentes. E a prática distribuída é a organização de um cronograma. Primeiro, você tem que ter um cronograma de estudo para que você consiga determinar tempos para estudar todas as matérias. Pelo amor de Deus, gente, você quer conseguir uma vaga numa federal de alto nível, passando pelo Enem, para com essa história de que só química, matemática, biologia e física são fundamentais. Eu quero medicina, então você tem que estudar biologia, química, porque valem muito, e matemática, porque tem muita questão. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que elas são fundamentais, mas a sua nota é uma média geral, é uma média de 5 áreas. Então, você precisa estudar 5, tá bom? Então, tenha um cronograma que distribua tempos definidos e proporcionais a cada uma das áreas, tá? Não vale você falar assim, beleza, então vou fazer um cronograma aqui e vou colocar 15 horas por semana para biologia, porque biologia é muito legal. Aí vou colocar 1 hora para língua portuguesa, porque português é muito ruim. Não é assim, não é assim. Você tem, claro, aquelas matérias que você tem muita dificuldade, a física, por exemplo, que normalmente dá dificuldade, tem muito cálculo, você vai gastar um pouco mais de tempo nela. Mas você não pode privilegiar só ela ou só aquele tipo de área e deixar outras para lá. Porque depois você consegue tirar uns 750 em ciência da natureza, fica lá felizão. Mas aí aquele 800 que você esperava em linguagens, vira uns 700, 680, 700. E aí o que acontece? Tudo que você conseguiu de sucesso na ciência da natureza, as linguagens corroeram, porque você privilegiou errado. Então,
cronograma que engloba tudo é fundamental, tá bom? Esse é um apanhado geral sobre o que nós tínhamos para falar sobre essa parte organizacional. Nós vamos fazer outros vídeos falando sobre técnicas específicas de leitura, de resumo, de autoexplicação, de prática, de organização, tudo separadinho. Então, você assistiu esse vídeo? Achou legal a ideia? Essa discussão vale a pena? Vai te ajudar aí em casa? Então, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre, certo? Que tipo de técnica você costuma usar? Ou que tipo de técnica você acha que serviria para você porque você até agora não usa técnica nenhuma? Meu Deus, o tempo está passando, mas ainda temos muito tempo para chegar ao dia da prova, então tem muito tempo para começar a aplicar essas técnicas e fazer o seu estudo render muito mais, tá bom? Então, por hoje é só, nos vemos nos próximos vídeos e, se possível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos que também precisam se organizar melhor para estudar, porque isso vai ajudar bastante o Química Linda. E o objetivo meu aqui, o nosso objetivo aqui, é ajudar ao máximo todo mundo que está aí. Então, por hoje é só, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, fui!